Olá, alunos! Nessa nossa aula, nós iremos abordar aqui um pouco da introdução aí relacionado a laços de repetição utilizando a linguagem de programação Java. Então, estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Você pode utilizar um editor web ou o editor no aparelho celular também para poder seguir aqui os passos de como utilizar laço de repetição utilizando essa linguagem de programação. Então vamos lá. Então, para poder começar, vamos criar aqui um novo arquivo vazio que nós iremos salvar esse arquivo vazio como com a extensão .java. Você vai salvar aí no local que você desejar. Vou colocar aqui já como Java, selecionar aqui, ou posso também já colocar aqui a extensão .java. Eu vou colocar aqui exemplo laço, nesse caso aqui eu não vou colocar aqui o C com C cedilha, lembrando bem disso que eu não posso colocar aqui acentos no nome do arquivo, já que vamos criar uma classe, exemplo laço repetição. Só que esse primeiro laço de repetição aqui vai ser o laço while, repetição while. Então vamos colocar aqui este nome aqui, ó, exemplo repetição while, que é um dos primeiros laços que nós iremos aprender. Então eu vou abordar aqui todos os três laços. São três tipos de laço, que é o while, o for e o do while, que são três laços que você pode utilizar para você poder desenvolver os seus aplicativos, suas aplicações em Java. Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é definir aqui a estrutura da nossa classe, que é bem simples. Public, vamos criar aqui o nome da nossa classe, exemplo, public class, exemplo, laco, repetição, while. Então lembrando que o nome de uma classe Java tem que ser exatamente o mesmo nome do arquivo. Não pode ter espaço, não pode começar com número, não pode ter acento nem nada. É importante lembrar disso em uma aplicação Java. Os nomes devem ser exatamente iguais, tanto do arquivo quanto do nome da classe. Lembrando que essas características, não tem acento, não tem espaço, não começar com número, entre outros detalhes. Vamos colocar aqui o nome nossa classe principal, que é o nosso método main. Eu posso simplesmente pedir o Visual Studio Code para poder gerar para mim. Se eu digitar aqui o nome main, selecionar o main, ele já vai gerar para mim automaticamente. Dessa forma a gente não precisa ter que ficar digitando todo o nosso código. Então essa aqui é a estrutura base da nossa classe. Então vamos lá. Para que nós possamos entender como que funciona o laço de repetição while, ele é um laço que vai repetir, até uma determinada condição. Então nós precisamos de uma variável para poder controlar até quando esse meu laço de repetição vai se repetir. Então nós temos aqui a seguinte estrutura: while, entre parênteses vai colocar aqui, nós devemos colocar aqui a condição, ou seja, até quando esse laço de repetição vai executar a partir de uma determinada condição, como se fosse lá um if, que você coloca a condição, se aquela condição for verdadeira, ele vai executar aquela condição. Então, o laço de repetição ele vai repetir enquanto aquela minha condição for verdadeira. Então, aqui nesse parêntese aqui, eu vou colocar a minha condição. Por exemplo, vamos criar aqui um laço de repetição que vai se repetir até que esse meu valor seja maior do que 5. Se esse meu valor for maior do que 5, ele vai finalizar o laço. Então vamos criar aqui uma variável, vou colocar ela do tipo inteira, vou chamar essa minha variável de valor, começando com 0. Então nós vamos fazer com que essa minha variável valor, ela incremente até chegar 5, ou seja, ela vai se repetir enquanto o valor for menor ou igual a 5. Se ele for maior, ele vai sair do laço. Então vamos colocar aqui, enquanto valor for menor ou igual a 5, o que eu quero que ele faça? Ele vai exibir para mim o valor que eu estou incrementando. Tá? Lembrando que o valor, que a variável valor, ela é igual a 0. Só que no laço de repetição eu preciso incrementar esse meu valor
para que esse meu laço ele termine, tá? Então vamos colocar aqui, ó, system.out.println. Eu vou escrever aqui, ó, o valor. Vou colocar aqui o conteúdo vou concatenar aqui com a variável valor, que eu estou incrementando, que eu quero incrementar, e vou incrementar essa minha variável. Valor recebe valor mais 1. Eu vou incrementar ela de 1 em 1. Uma outra alternativa que eu posso utilizar, que eu aconselho vocês utilizarem, sempre quando eu quero incrementar uma variável de 1 em 1, eu posso fazer assim, ó, valor mais, utilizando aqui os operadores de incremento. Eu tenho aqui os operadores de pré-incremento e os operadores de pós-incremento. O pré-incremento é quando eu coloco o mais antes da variável. E o pós-incremento é quando eu coloco após a variável. A diferença está na forma como o valor das variáveis são adicionados, tá? Nesse caso aqui nós vamos utilizar o operador de pós-incremento, que ele vai incrementar o valor da minha variável de 1 em 1. Seria como se eu estivesse fazendo dessa maneira aqui, ó. Ou seja, esse código é igual a esse, tá? É exatamente a mesma coisa. É uma forma simplificada de você incrementar um valor de uma variável. Então vamos lá. Então vamos executar nesse nosso código. Então, enquanto o meu valor for menor ou igual a 5, ele vai executar essa linha aqui, tá? Então vamos lá. Executando. Para que vocês possam ver esse nosso programa funcionando. Vejam só que aqui no terminal foi exibido o valor do conteúdo é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, começou com 0 porque o conteúdo da minha variável aqui é 0. Então, na primeira execução do laço, ele vai exibir o 0, vai incrementar o valor da variável, mais 1, vai verificar o valor é menor ou igual a 5? Se ele for, ele vai exibir novamente. Se não, ele vai finalizar o laço, tá? E vai sair desse meu laço. Se eu colocar aqui, por exemplo, o valor é menor que 5. Então, o que vai acontecer? Ele vai exibir o conteúdo da minha variável até 4. Por quê? Quando ele chegar em 5, o que vai acontecer? Ele vai sair do laço, pois o teste que eu estou fazendo é o quê? Enquanto o valor, a minha variável valor for menor do que 5, ou seja, o conteúdo dela for menor do que 5, ela vai exibir o conteúdo dessa minha variável. Se ela for maior, ela vai finalizar meu laço e vai terminar esse meu programa. Então essa aqui é a forma simples de você exemplificar de como que funciona um laço de repetição. Ele vai testar enquanto aquela minha condição for verdadeira. Só que eu preciso de um controlador aqui, para poder verificar o valor, se ele vai, quando que esse valor vai mudar. Eu preciso mudar esse valor para esse meu valor continuar executando de uma maneira correta. Se eu não colocar esse meu valor aqui, ó, incrementando, por exemplo, esse meu laço de repetição ele vai continuar executando por toda a vida, porque não há uma condição, que vai dizer para mim que esse meu valor aqui está mudando. Então, o que está acontecendo aqui? A minha variável valor começou com 0. Valor é menor do que 5? Ou seja, 0 é menor do que 5? Então ele vai continuar exibindo aqui, ó, o valor por toda vida. Tá? Então, assim, enquanto eu não parar aqui meu programa aqui, ele vai continuar exibindo. Vejam só que aqui está exibindo por todo o meu programa. Eu nem consigo rolar aqui a barrinha de rolagem do programa. Se eu parar ele, aí eu tenho que parar. Se eu mudar aqui e executar meu programa novamente, ele vai finalizar o meu programa. Então eu preciso mudar essa minha condição para poder voltar o meu programa executar novamente, tá? Vou colocar aqui valor mais e executar novamente para ele poder compilar e parar o meu programa. Veja só que ele contou até 4, exibiu aqui o valor até 4. Eu posso simplesmente também fazer o seguinte, um outro teste. Eu quero contar de 2 em 2, valor recebe valor mais 2, tá? Vejam só o que vai acontecer. Vejam só que ele exibiu 0, 2 e 4. Quando ele chegou, ultrapassou a soma, ultrapassou 5, ele parou o meu laço de repetição. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 3,
O que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Vejam só que ele desvia o 0 e o 3, porque eu estou somando de 3 em 3. Então, no primeiro laço, o conteúdo do valor é 0. Né? Somou mais 3. 3 é menor do que 5? Exibiu o valor de 3. Somou mais 3. 3 mais 3, 6. 6 é menor do que 5? Não. Ele é maior. Então, meu laço de repetição vai ser finalizado. Então, é dessa maneira aí que funciona o laço de repetição while, que ele vai repetir enquanto aquela minha condição for verdadeira. E você pode colocar também mais outras condições aqui, testar várias condições dentro do mesmo laço de repetição. Então, eu vou terminar essa aula por aqui. Então, essa aqui foi a explicação básica do laço de repetição. E depois nós vamos passar aí para outros laços que nós podemos utilizar dentro da linguagem de programação Java. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.